Fundamental, a disciplina de Olericultura, ministrada pela docente Andrea dos Santos. Eu vou estar falando sobre a beterraba, Beta vulgaris. Classificação botânica é uma cultura pertencente à família Chenopodiaceae, reino Plantae, divisão Magniolophyta, classe Magnoliopsida, ordem Caryophyllalis, família Amarantaceae e gênero Beta. Sua origem ela é originária do sul e do leste da Europa e norte da África, mas também há relatos da utilização da beterraba de raiz branca na Sicília no ano de 1000 a.C. E também foi comprovada a sua presença desde o ano de 425 a.C. na Grécia. É uma hortaliça anual herbácea, cuja parte comestível é sua raiz tuberosa, rica em açúcares, possui um alto teor de ferro, tanto na raiz quanto nas folhas. É uma boa fonte de vitamina e de folato. Suas folhas são ricas em beta-caroteno, potássio, cálcio, ferro. A beterraba apresenta folhas grandes em roseta, com pecíolos longos e talos e firmes. Pecíolos talos, longos e firmes. E suas folhas são brilhantes e geralmente de coloração verde avermelhada em diversas tonalidades. As raízes são tuberculinizadas, ricas em reservas de coloração geralmente vermelha, que se dá pelos pigmentos da betacianina e betaxanatina, mas também há variedades de coloração amarela e branca. Suas flores são minúsculas, são produzidas em densas inflorescências e são polinizadas pelo vento. Importância econômica: os principais países produtores de beterraba são os Estados Unidos, a França e a Alemanha. No Brasil, cerca de 5 estados correspondem por 75% da produção estimada em 177 mil toneladas. O primeiro é o Paraná, com 20%, São Paulo, com 17%, logo após Minas Gerais, com 15,5%, não ficando para trás o Rio Grande do Sul, com 15%, e, por último, a Bahia, com 8%. Os produtores de beterraba, eles movimentam 256,5 milhões de reais por ano. Como mostra no gráfico, no varejo, o valor da cadeia produtiva desta hortaliça atingiu 841,2 milhões de reais em 2010, de acordo com a ABC100. E os biótipos que contribuem para essa movimentação, né, da cadeia produtiva são a beterraba açucareira, que são as raízes possuem altos teores de sacarose, sendo utilizados para extração de açúcar. Seus subprodutos, como a melada e a polpa, são utilizados na alimentação animal e como fertilizantes orgânicos. A beterraba forrageira, as raízes e as folhas são empregadas na alimentação animal. E a beterraba hortícola, que é a comum do nosso dia a dia, que a gente conhece como a de mesa, que é o biótipo mais cultivado no Brasil, né? As raízes e as folhas são utilizadas na alimentação humana. Aqui é uma ilustração, né? Os cultivares são agrupados de acordo com o formato das raízes, sendo globosas, achatadas, cilíndricas e através das suas colorações. São divididos em grupos e subgrupos. O grupo são as formas, que podem ser cilíndrico, elíptico, esférico e elíptico achatado. E o subgrupo é as polpa branca, amarela, polpa vermelha e polpa mista, que são polpa com anéis brancos e vermelhados intercalados. Em relação aos cultivares, temos os cultivares de polinização aberta e cultivares híbridos. No Brasil, a mais cultivada é a Early Wonder, que é uma planta vigorosa, de porte alto, sua coloração das folhas é verde intenso, possui uma raiz uniforme, formato arredondado e boa coloração. E possui um ciclo precoce, raízes uniformes e boa resistência à chuva. O início da colheita é de 70 a 80 dias. Aqui a foto para ilustrar, né? Que é aqui a mais consumida, creio que todo mundo já viu. E as cultivares híbridas, que temos a Scarlet Super F1, a Rubra F1, a Red Cloud. As vantagens das cultivares híbridas em relação às outras são que elas possuem uma maior precocidade, resistência a doenças fúngicas foliares, maior uniformidade, uma melhor qualidade e padronização das raízes. Aqui nesse quadro mostra as híbridas, né? Em relação aos formatos, todas possuem um formato redondo, exceto a Rubra F1, que possui globular. Os ciclos são bem parecidos, mas a Redondo F1 e a Boro F1
possuem um ciclo mais longo, né, de dias, de 90 a 95 dias e 80 a 85 dias. A coloração, todas possuem a coloração vermelho intenso. Em relação à resistência ou tolerância a doenças, a Kestrel, a Zepa e a Ruber F1 possuem maior resistência em relação à Cercospora, que é o que mais atinge, Mildew, Ildew e Rhizoctonia. E o clima mais favorável para cultivo de todos, são o ano todo, né? Exceto a Red Cloud F1, que o cultivo é indicado no inverno. Em questão da propagação e implantação, ela é propagada por sementes, que podem estar contidas em frutos, glomérulos, com 2 a 4 sementes verdadeiras. E também encontra sementes descortiçadas, né? Que são obtidas através da fragmentação mecânica dos glomérulos. Quantas sementes são necessárias para a semeadura direta? São 10 kg de semente comercial por hectare. Sistema de mudas em canteiro, 4 kg por hectare. Sistema de mudas em bandeja, 1 a 2 kg por hectare. Os canteiros são de 1 a 1,2 metros de largura, 20 a 30 centímetros de altura e separados entre si por 40 a 50 centímetros. A semeadura é feita de 1 a 2 centímetros de profundidade, pode ser mecanicamente ou manual. A imersão dos glomérulos em água corrente por 12 horas melhora a emergência das plântulas. Só que é raramente utilizada pelos produtores de beterraba, que geralmente fazem a propagação por semeadura direta. E no sistema de plantio por mudas em canteiros, as mudas são transplantadas com cerca de 20 e 30 dias após a semeadura, quando apresentam 5 a 6 folhas e 15 centímetros de altura. Em relação às mudas formadas em bandeja, o transplante ocorre 20 dias após a semeadura e geralmente é feito em bandeja de 288 células. Época de plantio, em altitude inferior a 400 metros, é semeado de abril a junho, 400 a 800, fevereiro a junho, e acima de 800 metros pode ser semeado o ano todo. O melhor desenvolvimento ocorre na faixa de 10 a 20 graus. De 10 a 15 é considerado ideal, mas 20 graus é considerado bom para o desenvolvimento foliar. E na cultura de verão, as cotações são superiores. Mas o risco também é maior, né? Inclusive pela alta incidência de doenças como a mancha das folhas, que é causada pela Cercospora betícola, né? Que causa uma redução drástica da área foliar e consequentemente, da produção. E também sob a temperatura elevada, a formação de anéis claros na raiz, que deprecia o produto, porque ele reduz a concentração de beta-cionina. Os solos indicados são os arenos argilosos ou argilo-arenosos, né? Produz melhor na faixa de pH de 6 a 6,8. É exigente em boro. Os solos devem ser friáveis e bem drenados, pois em solos muito argilosos as raízes podem ficar deformadas em razão da maior dificuldade impostas, né, do aumento do crescimento. E por ser uma hortaliça cuja semente não possui grande quantidade de reservas, é necessário o preparo adequado do solo, principalmente quando se trata de solos argilosos e quando for realizada a semeadura direta. E, tipo, devem ser realizadas operações de aeração, 1 ou 2 gradagens e passagem da rota ao canteirador para facilitar a emergência das plântulas e obter um estande uniforme. Em relação aos solos e adubação, aplicar calcário, elevar a saturação de base a 80%. 30 dias antes da semeadura, aplicar 20 a 30 toneladas de esterco de curral curtido e é de acordo com a análise de solo, 20 a 30 kg de nitrogênio, 180 a 360 kg por hectare de P2O5, 60 a 180 kg de K2O, e incorporar ao solo pelo menos 10 dias antes da semeadura. Em solos deficientes, aplicar 2 a 4 kg de boro e 3 kg de zinco, juntamente com o NPK no momento da semeadura. Adubação de cobertura de 80 a 160 kg por hectare de nitrogênio, 30 a 60 kg por hectare de K2O, parcelar em 3 aplicações, às 15, 30 e 45 dias após a emergência, e aplicar em pulverizações aos 15 e 30 dias após a emergência, né, o transplante, 5 gramas de molibdato de nitrato ou molibdato de amônio diluído em 10 litros de água. Os tratos culturais, a irrigação, por aspersão e povo central, né, são os sistemas mais comuns.
É importante, né, tomar cuidado em relação à irrigação, pois ela contribui para a maior incidência de anelamento das raízes, uma irrigação irregular. A escarificação é uma mantoa, né, feita após o desbaste e adubação de cobertura. Deve-se escarificar o canteiro e chegar a terra ao pé da planta, protegendo dos raios solares e dos roedores. É bom lembrar que a escarificação ela evita a formação de crosta, né, melhora o solo e desenvolvimento das raízes. A cobertura morta, esta prática cultural pode ser adotada por sistemas de propagação por mudas, porém prejudica a germinação no sistema de semeadura direto, por isso é bom tomar um cuidado. Em relação ao controle de plantas daninhas, pode ser manual, mecânico com pequenas enxadas, química com produtos registrados, né? Como metamitrona e paraquat, e físico. O fogo pode ser uma opção para os cultivos agroecológicos e orgânicos, né? Queimam-se as plantas com auxílio de um maçarico e depois transplanta-se as mudas removendo o solo o mínimo possível. Em relação ao desbaste, deve ser realizado 15 a 20 dias após a emergência, reduz a competição entre plantas e aumenta a uniformidade na semeadura direta. O uso de mão de obra eleva o custo de produção, né? Aqui é antes do desbaste, após, e que acarreta o quê? Uma uniformidade das raízes. Anomalias fisiológicas. As mais conhecidas são os anéis de coloração clara, né, internamente, que se dá através de um estresse de temperatura, né, ou seja, uma alta temperatura, causa desvalorização do produto e não há cultivares importantes tolerantes. As manchas escuras e rachaduras se dá pela deficiência em boro e a prevenção é uma adubação boratada. Em relação às doenças, manchas das folhas, a cercóspora, a betícula, ela é a mais conhecida, né? É, através das manchas marrons e circulares. O seu ataque ele é severo, ele destrói as folhas. Tem uma ocorrência maior no verão, né? E o excesso de chuvas e temperaturas elevadas. O controle são fúngicos com ditane, manzate e cercobin. Tombamento, dumping off, né? Causado por risoctônia, fíton, fusarium e fitóftora. São os solos encharcados e mal drenados, falta de rotação, uso de sementes não tratadas, uso de transplantes de muda no verão, o controle preventivo através de rotação, utilização de matéria orgânica, evitar solos compactados, manejar adequadamente a irrigação. O nematóide, né? Os sintomas são as formações das galhas nas raízes, reduz o crescimento de produtividade, amarelecimento, murcho nas horas mais quentes dos dias, além de depreciar totalmente o produto, como é mostrado na imagem. O controle é preventivo, através de rotação de cultura, com inclusão de adubação verde com crotalária, evitar trânsito de máquinas agrícolas, utilizar compostos orgânicos para fertilização. E as pragas, a largata rosca, a vaquinha e a mosca minadora são as mais conhecidas. A largata rosca causa danos, né? Se alimenta da haste da planta, provocando seccionamento. O controle, práticas culturais, como o preparo do solo, incorporação de cestos culturais e eliminação das plantas daninhas. Controle químico, inseticidas fosforados. A colheita, a semeadura direta de 60 a 70 dias após semeadura, a muda transplantada de 80 a 100 após o transplante. O ponto de colheita é atingido quando as raízes estão em tamanho comercial, com cerca de 6 a 8 centímetros de diâmetro transversal para consumo in natura e pode ser mecânica ou manual. Beneficiamento através da lavagem, né? As embalagens são caixas do tipo K e engradados com cerca de 20 quilos. E os pequenos produtores fazem maços para venda em feiras. A conservação é frigorificada, né, refrigerada. Os transportes são em caminhões frigoríficos. E a comercialização e industrialização é in natura, né, ensaladas, sucos. E uma atividade que está sendo muito valorizada é a extração de corantes naturais, que você tá aqui, a betalainas, né, que é a beta-xantina, que é o amarelo e laranja, e beta-cianina, que é o vermelho, roxo e beterraba. E o vermelho beterraba é o nome comercial, né, do corante natural, que é usado em alimentos com vida útil relativamente curta, como sorvetes, iogurtes, pudins, e aqueles que têm um pouco teor de umidade e que não sofrem processamento prolongado sobre temperaturas elevadas. Bom, aqui é minha referência bibliográfica. Obrigada.